A inteligência artificial transcende a barreira entre o possível e o inimaginável. Desde as interações cotidianas até os avanços revolucionários, a inteligência artificial permeia nossas vidas de maneira que muitas vezes não percebemos. É hora de desvendar os mistérios por trás dos algoritmos e descobrir como a inteligência artificial está moldando o amanhã. Hoje, o professor Guilherme nos explicará sobre esse assunto que está sendo amplamente abordado. Inteligência artificial são sistemas criados para conseguir simular a parte de aprendizado, a parte de conhecimento, dedução humana. E se diferencia justamente por isso. Outros sistemas são sistemas especialistas, com regras já pré-definidas, e a inteligência artificial a gente tenta chegar em algo mais inteligente, próximo aí do que a gente encontra aí no conhecimento humano. Inteligência artificial, normalmente, a gente acaba dividindo em 3 níveis, que é um nível que já está há muitos anos aí no mercado e que a gente utiliza com muita frequência, que é a inteligência artificial limitada, que a gente chama de inteligência artificial fraca, E essa inteligência artificial ela foi desenvolvida para resolver problemas simples e sempre problemas isolados e específicos. Talvez aí o maior case que nós temos aí é o Deep Blue, que ganhou do Kasparov aí no jogo de xadrez, um super sistema feito com regras, com uma complexidade muito grande, no entanto, feito somente para aquela finalidade. O que nós estamos vendo hoje é o segundo nível da inteligência artificial, que é o AGI, que é a inteligência artificial geral. Essa sim, por conceito, ela tenta chegar no nível de aprendizado e de conhecimento humano. A gente está engatinhando muito nessa linha ainda é muito precoce, São sistemas baseados em matemática, probabilidade estatística, com base em modelos, a gente chama de LLM, e base de dados. Dentro dessas bases de dados, criar correlações e essas correlações conseguirem nos trazer aí dados para tomadas de decisão, trazer conhecimento e aprendizado de máquina. E um último nível aí que talvez aí não preocupa somente aí as pessoas, mas sim os especialistas na área de tecnologia, que é a superinteligência. É quando a inteligência artificial ela vem a superar a inteligência humana. E aí a gente tem aí uma série de debates aí no mundo, Muitos pesquisadores, pensadores, eles dizem que o grande problema aí da inteligência artificial, da superinteligência, não seria nenhuma guerra entre homens e máquinas, seria a máquina manipular o ser humano, por ela ser muito mais inteligente e nos escravizar. Segundo o professor, diversos setores aqui na Baixada Santista estão se beneficiando das aplicações inteligentes, desde a gestão pública, área portuária e área industrial, utilizando a inteligência artificial como aliada para uma gestão estratégica e aprimoramento de processos. Além de aplicações aqui, do ponto de vista de cidade inteligente, a gente tem vários sensores hoje que monitoram em tempo real a nossa cidade. Quando a gente fala num contexto de Baixada Santista, a gente está falando de polo industrial de Cubatão, estamos falando do Porto de Santos. Aqui no Porto de Santos, algumas iniciativas aí do ponto de vista de automação, eles incluem parcialmente a inteligência artificial. A gente tem aí casos de automatização de gates, que a gente chama de AGS, onde o caminhoneiro chega aí com os caminhões dentro dos terminais de container e não precisa mais de uma pessoa lá para atendê-los. Então, de uma forma eletrônica digital, com uma inteligência, um algoritmo por trás, nós lemos a placa do veículo, nós lemos o número do container, dentro de um totem de autoatendimento, a gente identifica o motorista e consegue dar toda a sequência num funcionamento 24/7, sem depender de turno de pessoas. Como tudo que é novo apresenta seus desafios, o professor nos explica que todo esse avanço traz consigo alguns problemas. Ele pontua alguns deles. Evidentemente que todos esses avanços trazem alguns problemas, O maior problema que a gente viu nisso daí foi o problema social. O que fazer com essas pessoas que perderam esses postos de trabalho em detrimento aí da TI. Parcialmente, nós conseguimos recuperar essas pessoas treinando-as, principalmente os mais novos, Aqueles que já têm mais de 45, 50 anos, é muito difícil você treinar eles para uma nova tecnologia, uma nova profissão. No entanto, os mais novos, sim, com muita capacitação, eles foram para onde? Para os centros de controle, operar esses sistemas automáticos que ficaram nas pontas. Eu entendo que tem que estar no debate público e não está,
essa discussão aí da escassez de empregos por conta da inteligência artificial, e não só dela, da tecnologia como geral. A gente vê vários debates aí no cenário público, político brasileiro e até mundial, de diversos temas que fogem da nossa realidade, e esse tema tão importante não está sendo discutido. Alguns especialistas aí do setor, Bill Gates, por exemplo, que é o fundador da Microsoft, é um dos principais nomes, ele propôs já há alguns anos cobrança de impostos, né, ou penalizações para as empresas que contratassem robôs ou softwares. Hoje, se a gente substituir, por exemplo, um envio de e-mail por um software, por um robozinho de envio de e-mail, eu estou substituindo um posto de trabalho. Então, ele coloca uma preocupação muito grande com o social. Como a gente vai tratar questões sociais no futuro, que dependem de dinheiro para manter o coletivo, manter a estrada asfaltada, a rua, coleta de lixo, se eu estou perdendo receita com a saída de pessoas e entrando sistemas?